Hoje iremos falar sobre a fundação de Ema Clabin, seus pontos positivos, negativos, sobre seu acervo, site e tudo que engloba o assunto. Boa noite. Nesse slide vamos falar sobre Emma Clapin. Ela foi uma apaixonada por música e arte. E a Emma nasceu em 1907, no Rio de Janeiro. Seus pais eram imigrantes lituanos, que vieram para o Brasil na última década do século XIX. O pai de Emma era um industrial chamado Hazel Clapin e foi um dos fundadores da fabricante de papel e celulose que leva o sobrenome deles. Os Clapin hoje possuem cerca de só 20% da companhia. E ela foi educada no Brasil e na Europa. E acabou que Emma viu de perto os estragos causados pela Primeira Guerra Mundial, quando ela morou na Alemanha e na Suíça. E quando ela voltou ao Brasil, em meados dos anos 40, ela teve que assumir os negócios da família após a morte de seu pai, em 1946. E apesar de tudo, dos momentos difíceis que ela estava sofrendo naquele ano, a Emma sempre fez questão de dedicar parte de seu tempo a inúmeras atividades filantrópicas e assistenciais. E acabou tendo como destaque o papel que ela desempenhou ao doar todo o terreno do Hospital Albert Einstein. E quando ela percebeu que sua coleção de obras de arte começou a tomar um, um grande espaço, ficar grande demais, ela acabou decidindo que iria transformar em realidade o sonho dela, que era de construir uma residência onde pudesse conviver com seu acervo pessoal e pudesse assim receber amigos e familiares. Então foi que o projeto foi encomendado ao engenheiro arquiteto Alfredo Ernesto Becker e em meados dos anos 50 acabou sendo inaugurado no final do, dos anos 60. E os jardins dele foram assinados pelo Burle Marx e acabou se tornando um ambiente frequentado assiduamente por artistas e intelectuais. E, infelizmente, sem herdeiros diretos, a Emma acabou falecendo em 1994 e assegurou que a casa e a coleção acabassem se tornando acessíveis ao público em seu testamento. E a partir daí nasceu a fundação. O loteamento do Jardim Europa foi lançado em 1922 e ele teve como inspiração o modelo Jardim América, que foi lançado em 1915, ao qual possuíam como diretrizes uma cidade de jardim, ruas convilhanas com intensa arborização e integradas a praças e a jardins internos. E após 7 anos que aconteceu a maior parte do seu loteamento, é, a família Caplin acabou comprando a, o bairro, sendo proprietária dele, que acabou comercializando a maioria dos seus lotes na década de 30. E foi que em 1986, onde a família Caplin acabou ajudando futuramente no empenho dos moradores que acabaram trazendo o tombamento dos jardins América, Europa, Paulista e Paulistano pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado, ao qual garante a preservação, preservação da vegetação, do traçado das ruas e das linhas demarcatórias dos lotes. E acabou que a preservação
preservação da região, acabou garantindo uma área muito densa de vegetação, ao qual acabou contribuindo não só para o clima, mas também para a qualidade do local, para a imagem que o local tem, e a qual atualmente abriga um dos bairros mais luxuosos de São Paulo e alguns dos museus mais importantes de São Paulo. A coleção do museu ela é bem diversificada. Ao final da vida, a EMA já tinha reunido cerca de 1.500 peças, entre elas obras do barroco e do modernismo brasileiro, pinturas da Escola de Paris, esculturas, móveis, louças, livros raros, gravuras e objetos arqueológicos. Isso é muito interessante, você andar pela fundação, ver uma variedade imensa de objetos. Tem coisas que a gente consegue associar, que é referente à cultura oriental, então isso é bem legal. Porém, falta a descrição desses objetos, então a gente não tem informações como a origem deles, a importância cultural, como Emma teve acesso às peças, qual a história dessas peças, dessas obras, os autores. A gente não tem esse tipo de informação no museu. Então acaba se tornando objetos decorativos da casa, e isso não é legal. Bom, a casa, a fundação de Ema, ela é bem grande, ele conta com 11 ambientes, então retrata muito bem as casas e o modo de vida que levava a elite paulista da década de 80 e 90. Então a gente tem lá o jardim principal e o jardim interno. Esse jardim principal é algo que chama muito atenção na casa, ele é muito bonito, ele é grande, tem um lago bem bonito também. Tem vestíbulo, tem hall, os quartos são muito luxuosos, tem galeria, sala de jantar, sala de música, e tudo isso muito bem decorado, em harmonia com os móveis. Então é uma casa muito bem planejada, então quando a gente entra lá dentro da fundação, mais do que se sentir conectado as, com os objetos arqueológicos, as pinturas, a gente se sente vivendo como vivia a elite paulista daquela época, entendeu? Então é uma coisa bem interessante. Agora a gente vai falar sobre uma das coisas mais notáveis da fundação, que é o site. No site a gente tem primeiramente um vídeo de cerca de 12 minutos que conta a história da Ema. Esse vídeo ele também passa na fundação, no vestíbulo, e ele conta não só a história da Ema, mas também um pouco sobre a história da fundação, como ela se formou, como que funciona a administração e os projetos educativos. Fora isso, a gente tem também uma parte muito legal, que é uma visitação online, onde você consegue visitar todos os ambientes da fundação pelo site. Fora isso, você tem uma coisa que a gente não tem dentro da fundação, que é mais informações sobre os objetos. Então, a gente não tem informações muito aprofundadas, mas a gente consegue ver o autor, o ano, o tombo, o material que foi feito aquela escultura ou aquele móvel. E isso é muito legal, o site ele é bem intuitivo, então você consegue usar ele de forma muito fácil, ele é muito prático. Na fundação, eles também realizam um programa chamado Educativo Ema Clabin. Esse programa ele visa realizar visitas mediadas de grupos, pode ser grupos de estudantes, de ONGs, grupos de empresas ou de amigos mesmo. Esse programa ele tenta estimular o encontro do público com a coleção da fundação. Então, lá também acontecem programações educativas. Eles utilizam de estratégias como jogos e oficinas para realizar esses encontros de forma mais dinâmica. Outra coisa que também tem dentro da fundação, voltada para essa parte cultural, é apresentações de músicas no jardim, de peças de teatro e de palestras. Tudo isso ocorre dentro da fundação, então o Educativo Ema Clabin é algo bem legal que tem na fundação, algo bem interessante. Já dentro da análise crítica sobre a fundação, vamos começar sobre o difícil acesso ao museu. Ele é localizado no Jardim Europa, na zona oeste de São Paulo,
E para quem vem de outras regiões, o acesso acaba se dando por via de transporte particular ou ônibus. E a gente chuta que tem um ponto a 250 metros da fundação, bem na entrada principal dela, próximo ao museu, bem à frente do Museu do Som. E não há estações de metrô ou CPTM próximas. E a gente identificou que o mais próximo de informação sobre a fundação é uma placa que ela é completamente tampada por árvores e que ela fica próxima à entrada lateral do museu e não tem mais nada sobre a informação sobre o museu naquela área. Só ela mesma que infelizmente não tem nem como ver direito às vezes. O público-alvo. A fundação, ela acaba por atrair um público muito é, fechado, vamos dizer assim. A maioria do público que visita o museu, algumas vezes são estudiosos, são da fundação e turistas. E a gente acabou que é, vem vendo que a maioria das pessoas que visitam a fundação é um público de elite. A gente percebeu que existem muitos turistas na fundação e que a maioria deles são lituanos, alemães e franceses, que são a grande parte de povos que acabam visitando o museu. E a gente também tem como vizinhança um público também que já é um público de elite e que acaba passando dos seus dias como algo de lazer, visitando o local por visitar, vamos dizer assim, e de estudiosos, a gente tem uma não grande quantidade de estudiosos que acabam indo, de universitários, mas uma pequena parte de universitários que acabam sendo atraídos para o museu por causa dos dois museus vizinhos que tem com a fundação e acaba atraindo atenção. Mas se a gente for considerar os fatos, o museu é um museu que tem como é, público um público já de elite, um público que está rondando aquela área, vamos dizer assim. Sobre a falta de informações, é algo que a gente considerou bem frustrante, porque a fundação ela tem uma grande variedade de peças e de objetos, todos muito interessantes, então faltou informações básicas sobre eles. Por mais que tenha no site informações, essas informações elas são bem rasas e faltou isso. As informações que a gente tem dentro da fundação, elas são mais sobre os cômodos da casa. Então, como a Emma utilizava eles, sobre como ela tratava isso no ambiente social, as visitas que ela recebia, engloba mais isso. A gente tem uma noção assim de como era a vida na casa, as pessoas que ela recebia, as festas que ela dava, os jantares, mas não sobre as peças da coleção. Outro ponto que a gente notou é a falta de acessibilidade. Na casa, a gente tem rampas de acesso no jardim, a gente só não conseguiu identificar se essas rampas de acesso elas fazem parte da arquitetura da casa ou elas foram feitas para fornecer essa acessibilidade ao público com deficiência física. Não tem piso tátil na fundação para os deficientes visuais e os textos disponíveis referente aos informativos dos cômodos, eles também não estão disponíveis em braille.